A Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas vai realizar nesta terça-feira reunião para debater a questão dos empréstimos consignados concedidos aos idosos. O objetivo do encontro é subsidiar novas propostas e ações que possam ser adotadas pelo governo federal, por bancos e autarquias que visem garantir mecanismos eficazes de proteção aos idosos e coibir fraudes sobre as operações de empréstimo consignado realizadas sobre as aposentadorias. A presidente da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, já está na ponta da linha conosco para nos trazer outras informações. Muito bom dia, deputada. Um enorme prazer tê-la conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer poder falar com vocês. Deputada Flávia Moraes, o empréstimo consignado, especialmente para os idosos, foi uma ferramenta importante, para alavancar a economia, tem a sua importância econômica, ajudou muitos idosos, mas infelizmente para alguns se tornou um problema, não é? Exatamente. É isso que nós queremos discutir hoje, até que ponto ele foi um avanço, até que ponto tem sido uma dor de cabeça muito grande para os nossos idosos, porque a facilidade do crédito muitas vezes faz com que o idoso faça aquele empréstimo pensando naquele momento e depois cria uma dificuldade porque todo mês ele tem aí um recurso descontado do seu vencimento. E o pior, às vezes porque são poucas as informações, as letras das informações são miúdas, o idoso acaba não tomando conhecimento do juro que ele vai pagar, de quanto tempo ele vai pagar por aquele empréstimo consignado. Nós temos ainda também a questão da falta de opção. Muitas vezes ele tem que fazer esse empréstimo consignado no banco que ele recebe, ele não tem como escolher um juro menor, condições melhores, e isso, com certeza, tudo isso vai criando dificuldade para o idoso. Então, a senhora citou a questão... Justamente para facilitar, para abrir, para que o idoso possa ter mais conhecimento do que ele está realizando. Deputada, a senhora citou essa questão do tamanho das letras nos contratos, Além desse fator que, assim, os idosos têm essa dificuldade maior, mas isso atinge todas as pessoas que fecham contratos, que usam, alguns institutos, vamos dizer assim, usam desse artifício para enganar, as pessoas. Que outras dificuldades os idosos enfrentam na aquisição de empréstimos? Além dessas questões que acontecem, acabam sendo legais, existem também algumas fraudes que eles têm encontrado, que eles têm sofrido, e com isso muitas vezes eles não têm condições de reclamar, muitas vezes eles têm dificuldade de entender o que está acontecendo e acabam sofrendo muito. A aposentadoria, principalmente aqueles que recebem salário mínimo, que deveria dar para alimentação, para os medicamentos, infelizmente não dá, passa a não dar, e ele começa a passar falta de itens básicos para a sua vida, que são indispensáveis para a sua vida. Então, nós queremos justamente discutir isso, quais são as fórmulas que nós temos para melhorar e para garantir, para proteger o idoso diante dessa facilidade, que a princípio é uma facilidade interessante que ele tem, mas que a longo prazo pode ser um grande sofrimento para os nossos idosos. Tem uma questão também que envolve muito o empréstimo consignado dos aposentados, dos pensionistas, que é o fato de alguns parentes, pelo fato do aposentado ter uma renda fixa, pelo fato do aposentado ter taxas melhores, acabam usando esse parente, esse aposentado, como, digamos assim, um testa de ferro de um empréstimo, utilizam. Como é que isso pode ser de alguma forma regulado? Eu acho que esse é o tipo de recurso, usar o aposentado, o parente, para pegar empréstimo, que deve inclusive aumentar agora, porque nessa política agressiva de redução de juros, os empréstimos para aposentados são aqueles que mais caíram. Para algumas taxas caem para 0,8% no banco, na Caixa Econômica Federal. Como tentar, de alguma maneira... isso é uma coisa que é um pouco familiar, mas às vezes o idoso acaba sendo usado pela família sem sua devida autorização. Como regular isso de alguma maneira, deputada? A senhora acredita que talvez lançar mão de algum recurso nesse sentido também seja importante? É importantíssimo, Nós temos que
é uma forma de violência, né, essa utilização do idoso para conseguir esse benefício. Algumas vezes a família faz de boa fé, algumas vezes a família faz mesmo sem se preocupar com as consequências disso para a pessoa idosa. E muitas vezes, se o idoso se negar a fazer isso, ele ainda sofre violência, né? Isso é uma das questões que nos preocupa muito. Nós temos aí buscado falar também, buscar mecanismos para evitar, coibir a prática da violência contra o idoso. E, com certeza, nesse debate de hoje, com o apoio de outros deputados, das pessoas que têm competência para falar sobre o assunto, nós podemos até, na conclusão dessa discussão, chegar aí a uma fórmula para coibir essa prática, né? Então, nós queremos justamente abrir esses pontos para que a gente possa encontrar algumas soluções e cada vez mais fechar o cerco, garantindo a proteção do idoso. O Estatuto foi um avanço muito grande, mas nós temos identificado algumas questões que ainda precisam ser trabalhadas, que a gente precisa ainda ter instrumentos legais para coibir ainda determinadas práticas. É importante também conscientizar o idoso, né? O idoso, ele precisa cada vez mais ter consciência dos seus direitos, a divulgação do Estatuto, a divulgação das consequências e das coisas, dos compromissos que ele assume é muito importante, mas pela própria dificuldade que o idoso tem, pela sua idade, às vezes de ler, às vezes de compreender, isso tudo com certeza cria aí condições de muitas vezes deixar o idoso em situação muito difícil, desprotegido, e por isso que nós precisamos estar acompanhando de perto essas questões. Deputada Flávia Moraes, quais as propostas que já foram feitas pela Frente Parlamentar? Eu aproveito e peço para a senhora falar dessa reunião hoje. Quem que deve participar do encontro? Hoje nós devemos ter o deputado Marlon Sampaio participando junto conosco. O deputado Marlon Sampaio é delegado do idoso. Ele acabou de criar no estado dele a delegacia especial do idoso, com uma unidade do INSS dentro, onde o idoso pode se dirigindo ali, resolver todos os problemas. Ele é uma das pessoas que tem defendido muito a bandeira de proteger o idoso contra o empréstimo consignado, de melhorar, que o idoso não perca essa condição de poder fazer esse empréstimo, mas ao mesmo tempo de coibir essas fraudes que ele tem sofrido. É uma pessoa que luta muito, ele deve falar conosco sobre isso. Teremos a presença do Conselho Nacional do Idoso, que estará também, que é um órgão de controle, que estará também nos falando sobre isso. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, que também estará lá para fazer um pronunciamento, e por isso nós achamos que vamos estar avançando muito nessa discussão de hoje. Nós já fizemos várias reuniões na frente, já debatemos, falamos sobre a criação dos fundos estaduais. O Fundo Nacional foi criado ano retrasado, e agora nós estamos trabalhando para a criação dos fundos estaduais, justamente para dar autonomia aos conselhos estaduais do idoso. Nós já falamos sobre a criação do passe intermunicipal do idoso. Muitos estados, apesar de estar previsto no Estatuto, tem muitos estados que ainda não têm ainda o passe intermunicipal, um direito, mas muitos ainda não têm o passe intermunicipal do idoso. Nós criamos em Goiás, hoje em Goiás nós temos mais de 80 mil idosos que estão utilizando o passe intermunicipal, e tem estados que ainda não conseguiram. Então, a nossa intenção é justamente fazer essa troca de experiências e tentar fazer valer o Estatuto. Tem muita coisa do Estatuto que, infelizmente, ainda não está na prática. Já discutimos também sobre a violência do idoso. Nós temos um manifesto que vamos caminhar também ao Peluso, justamente para garantir que os processos dos idosos eles sejam julgados mais rápidos. Muitas vezes o idoso ele tem no artigo 70 a garantia de que os seus processos têm que ser julgados mais rápido, mas infelizmente muitas vezes não ele cai na vala comum e ele tem que aguardar muito. Nós sabemos que o idoso não pode esperar, ele precisa de ter suas decisões mais rápidas. Enfim, nós temos
sempre discutido de temas importantes e temos conseguido aí avançar mais um pouco. A reunião que nós trabalhamos e falamos sobre o Estatuto, o Pacto Intermunicipal do Idoso, nós tivemos a presença de vários estados do país, mobilizamos as assembleias legislativas e conseguimos aí já alguns estados que já implantaram depois das reuniões que nós realizamos. Então, nós acreditamos que o resultado da frente, o trabalho da frente é muito importante. Cada vez mais nós temos tido a adesão de mais deputados que têm participado conosco, que têm colaborado, e o que nós queremos mesmo é conscientizar a população brasileira, os nossos representantes, de que é muito importante zelar pelo bem-estar da pessoa idosa, que nós temos que ter cada vez mais a população idosa aumenta e que nós temos que ter um país que respeita essa população, que trabalha, que vive respeitando e sabendo que essa população merece viver com dignidade, merece ter uma boa qualidade de vida. Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, presidente da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, conversando com a gente aqui sobre essa reunião de hoje da Frente, que vai tratar mais especificamente da questão do crédito consignado para os idosos, que tem sido motivo de muita dor de cabeça para alguns idosos, mas que acabou também dando um panorama para a gente sobre a implantação do Estatuto do Idoso, que ainda carece de muitos avanços. Deputada Flávia Moraes, muito obrigado mais uma vez, um excelente dia, bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço para vocês, bom trabalho para vocês também.